Esse vídeo aqui faz parte de um quadro aqui do canal chamado Tirando Sua Dúvida, e hoje a gente vai trabalhar Bíblia. Então segura aí que o conteúdo hoje vai ser interessante. Como você pode acreditar num livro que você não viu o seu escritor? Como você pode acreditar num livro que é passado de geração a geração? Como você tem certeza que o que está escrito ali é verdade? Como você tem certeza que o que está escrito ali realmente foi o que foi escrito pelo escritor original? Como você tem certeza que, de fato, o Novo Testamento merece confiança? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que é novo por aqui. Você que já é da casa, já vai deixando o like nesse vídeo. Você que é novo, fique comigo até o final desse vídeo. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para toda vez que tiver um conteúdo aqui, você seja notificado. Tem muita gente assistindo o vídeo, mas ainda não é inscrito no canal. Deus está vendo você assistindo o vídeo, viu? E não se inscrevendo no canal, nem ativando o sininho das notificações, nem sequer curtindo o vídeo, muito menos comentar. Gente, dá uma força pro canal, isso é importante. Quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha esse link com alguém, o YouTube ele entende que esse conteúdo é importante ou relevante. As curtidas aí, comentário, se inscrevendo no canal, enfim. Bora pro vídeo. Pois é, pessoal, geralmente a gente vê muito essa pancada de ceticismo. Isso não só no caso do Novo Testamento ou Segundo Testamento, como eu particularmente costumo chamar, mas também com o Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Se você de repente quer alguma coisa concernente ao Antigo Testamento, enfim, comenta aí embaixo, vai deixando seu comentário aí, que a gente pode sim pensar e fazer um conteúdo até mesmo mais elaborado concernente ao Antigo Testamento. Tendo em vista o Novo Testamento, se a gente partir de um pressuposto literário, é um documento antigo, nós não temos mais os originais, os autógrafos, aquele que é escrito pela mão do autor, pela pena daquele que escreveu pela primeira vez. Nós temos cópias das cópias das cópias, e isso se tornou Bíblia e nós temos até hoje. Mas e se nós levássemos em conta critérios que são utilizados dentro da visão acadêmica? Se nós usássemos critérios que são utilizados dentro da visão histórica, se nós partíssemos de uma visão historiográfica para justamente colocar o Novo Testamento em xeque, se nós fizéssemos isso, como que seria? Independente da nossa visão espiritual. Sem espiritualizar, eu não vou citar nenhum versículo bíblico aqui nesse vídeo. Eu quero simplesmente abrir sua mente, de repente tirar sua dúvida e de repente fazer com que você ajude uma pessoa que às vezes não acredita, pode ter argumentos sinceros, mas talvez os argumentos dessa pessoa são sinceramente equivocados. É verdade. Então, se eu quero utilizar um critério de colocar o Novo Testamento em pé de igualdade com outros documentos para saber se ele é autêntico, então vamos lá, vamos para os mesmos critérios. Primeiro critério, a gente tem o quê? Número de cópias. As cópias é o que faz com que nós consigamos saber mais ou menos, e praticamente, dependendo do número de cópias, o que de fato o autor original queria dizer. Muita gente já vai dizer por aí, entre os vários manuscritos que o Novo Testamento tem, não existem duas cópias iguais. Sim, é verdade. Existem milhares de variantes. O que a gente tem que deixar bem claro é que esses milhares de variantes que existem, nada mais são do que, na maioria das vezes, e maioria esmagadora das vezes, é que são variantes como, por exemplo, eu não vou citar nem texto bíblico aqui, só te dando um exemplo. Se eu falo pra você assim, ó, eu a amava, e se eu falar pra você, eu amava ela, eu tinha amor por ela, isso muda a ideia final? Isso muda a ideia original? Não muda. Às vezes é a inversão de uma palavra, às vezes é a inversão de uma letra, às vezes é a ausência de uma letra, às vezes é uma outra forma de se colocar. Gente, isso não muda a ideia do autor original. Então, em primeiro momento, quando alguém colocar para você, mas existem milhares de variantes, entenda que essa pessoa que fala milhares de variantes está falando que existem alterações. Só que isso tem a ver com letra, com ordem das palavras. Bruce Metzger, talvez a maior referência que a gente tem para essa questão de Novo Testamento e crítica textual, vai dizer justamente isso. Que embora haja essa variação imensa de variantes, ainda assim não altera em nada a doutrina do cristianismo. Não altera em nada o que foi proposto. Não deu não agora. Não dá nada.
Não dá. E também nós temos outro, como por exemplo Daniel Wallace, que justamente vai dizer essas variantes, basicamente é alteração de palavras, inversão de palavras, ausência de letra, uma letra aqui, uma letra ali. Então já começa por aqui, para você entender. Embora haja variantes textuais, essas variantes não comprometem em hipótese alguma o texto. O miserável é um gênio! Quando trata-se de cópias, isso aí já é uma evidência que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Essas cópias elas têm que se conversar entre si. E o detalhe, quanto mais cópias, melhor. Quanto mais cópias, mais veracidade. Quanto mais cópias, mais segurança para eu acreditar. Então vamos usar a mesma linha, a mesma forma de criticar ou aceitar. Que tal a gente fazer isso? Sim, uma boa. A gente conhece, por exemplo, Lívio. Lívio é alguém que está ali no século I da era cristã. Nós temos 27 cópias dos seus escritos. 27 cópias dos seus escritos. Em algum momento na universidade você viu algum professor ou de repente na escola duvidando do que Lívio escreveu? Não. Duvidando da existência de Lívio? Não. Só que o que nós temos são 27 cópias. Nós não temos os originais de Lívio, mas nós acreditamos no que Lívio escreveu, nós acreditamos que Lívio existiu. Eu, particularmente, ainda, até porque tem informação em história também, e eu não duvido que ele tenha existido, não duvido dos escritos dele, até porque as cópias servem justamente para isso, para me dar uma certa segurança. São evidências de que aquilo ali aconteceu. Tácito, que escreve entre o século I e o século II, nós temos 3 cópias de tudo que Tácito escreveu. Eu estou citando nomes para você que de repente você nem conhece, mas talvez o seu professor, a sua professora, de repente a banca de amigos que gostam de ler coisas referentes à cultura grega, cultura romana, história da cultura grega, da cultura romana, que são ensinadas em escolas, que são ensinadas nas universidades. E é passado, obviamente, como verdade. E como eu disse, eu acredito, mesmo sendo cristão, eu acredito piamente, aliás, ensino esse conteúdo. Por quê? Porque nós temos cópias, nós temos evidências. Só que Tácito, que escreve entre o primeiro e o segundo século, nós temos 3 cópias dos seus escritos. E nós não duvidamos que ele existiu. Nós não duvidamos que, de fato, o que Tácito escreveu é verdade. Suetônio também, que escreve entre o primeiro e o segundo século, nós temos ali, talvez ele dá uma segurança a mais de 200 cópias. Nós também não temos os originais. Mas nós não duvidamos que ele existiu, nós não duvidamos que o que ele escreveu de fato é verdade, nós não duvidamos do seu conteúdo. E nós, como professores de humanas, acabamos ensinando o que nós lemos em Suetônio. Nós temos aí dele praticamente um pouquinho mais de 200 cópias. Tucídides, por exemplo, escreve no 5º século antes de Cristo. Nós não duvidamos do que ele escreveu. Nós não duvidamos da sua existência. Nós lemos o seu conteúdo e ensinamos o seu conteúdo. E de Tucídides, nós temos apenas 20 cópias. É isso mesmo, 20 cópias. Engraçado que você, de repente, sempre soube e se apaixonou pelas histórias da cultura grega, da cultura romana, e não sabia que trata-se de cópias das cópias. Heródoto também pertence ao 5º século antes de Cristo, antes da Era Comum. Talvez um dos mais famosos. Gente, eu estou citando aqui apenas os mais famosinhos. Tem muitos outros escritores, obviamente, você conhece um pouco de literatura e de história, sabe que existem muitos escritores. No entanto, estou citando apenas os mais famosinhos, os mais conhecidos, os mais em evidência, que nós em nenhum momento colocamos eles no banco dos réus. E esse Heródoto, nós temos os seus escritos, mas nós não temos o seu original, o que foi escrito da mão dele. Nós temos cópias também. E quantas cópias são? 75. Tudo isso a gente pensa numa perspectiva aproximadamente, tá ok? Embora já haja, essa questão de catalogar os manuscritos, mas para não correr no risco de repente ter uma alteração, uma nova descoberta, então aproximadamente 75, e esse aproximadamente se aplica a todos os outros números que eu coloquei aqui. A questão é, você não duvida de nenhum dos escritos desses escritores, desses historiadores, desses grandes homens da história greco-romana que eu citei aqui. Nós não duvidamos. O cético não duvida. O ateu não duvida. E eu disse exatamente aqui os números de cópias que nós temos desses documentos. Agora vamos lá.
O Novo Testamento tem aproximadamente 5.700.000 cópias em grego. No! É isso mesmo. No! É isso mesmo. No! É isso mesmo. 5.700.000 cópias em grego. O Novo Testamento, tão rapidamente como foi escrito, também foi traduzido para outras línguas. Nós temos também cópias em latim, em armênio, cópias para o sírio, para o georgiano, para o gótico, para o árabe. Somando tudo, dá basicamente de 20 a 25 mil cópias do Novo Testamento, gente. São manuscritos, tem noção disso? É bem verdade que são fragmentos, não são rolos. Geralmente não são textos completos, é óbvio. Até porque estamos falando de literatura antiga. Só que nós temos esse volume. Uma observação importante. Se o Novo Testamento desaparecesse, os seus manuscritos, você não soubesse mais onde estariam esses 5.700 manuscritos em grego, desses 20 a 25 mil total de manuscritos, se eles desaparecessem, o Novo Testamento foi tão usado que nós teríamos todo ele escrito integralmente. Como assim? Nós temos mais de 1 milhão de citações feitas pelos pais da igreja. Você tem noção disso? O maluco é brabo. Perceba que se eu usar os mesmos critérios, eu não estou sendo aqui teólogo agora. Eu estou usando uma linha historiográfica. Eu estou usando critérios históricos. Eu estou usando critérios acadêmicos a fim de colocar o Novo Testamento em xeque com outros documentos. Se eu não acredito no Novo Testamento, então logo eu não posso acreditar em nada desses outros. Porque se o meu critério são o número de cópias, as cópias do Novo Testamento esmaga, trucida o número de cópias desses outros documentos que são muitíssimos importantes. São conteúdos que traz pra gente ideias como democracia, como república, entre outras questões que sempre foram ensinadas nas escolas e vão continuar sendo. Sempre foram ensinadas em universidades e vão continuar sendo. Mas se eu sou cético para acreditar no Novo Testamento, eu tenho que ser, no mínimo, sincero comigo e multiplicar quase que 1000 vezes esse meu ceticismo para não acreditar em nada de Tácito, em nada de Lívio, em nada de Heródoto, em nada de Suetônio, entre muitos outros, Joséfo. Enfim, uma outra questão que é extremamente relevante é o distanciamento temporal. O que é isso? É a distância da cópia do original. Por exemplo, uma carta que é escrita no ano 500 a.C. Nós não temos essa carta mais. Só que aí nós temos as cópias. Quanto mais perto dela, mais me garante a veracidade do seu conteúdo. As cópias que nós temos desses escritores, desses nomes grandes que eu citei aqui, nós temos um distanciamento. Por exemplo, Lívio. E nós não desacreditamos. Tácito. Suetônio, a mesma coisa. 9 séculos. Gente, eu tô sendo bem raso aqui. Eu tô sendo bem bonzinho aqui pra não ficar pesando. Ah, ele é cristão, ele é evangélico, ele é assembleano. Não, eu não quero ficar pesando isso. Eu quero usar apenas os mesmos critérios de forma tranquila. Mas se eu falar pra você que majoritariamente a distância do original para a cópia desses escritores gregos romanos, majoritariamente, é de 1 milênio, às vezes ultrapassa isso. Se eu te falar isso, não é assustador? Mas nós não desacreditamos do seu conteúdo. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu não vou aprofundar aqui, mas nós temos, por exemplo, um fragmento que é de 125 depois de Cristo. Quase o mesmo século em que o seu conteúdo foi escrito. E depois, obviamente, nós temos manuscritos, cópias em todos os séculos. Nós temos cópias no século I, no século II, no século III, no século IV, no século V, e pode seguir, vai seguindo. E todos eles concordam com o conteúdo que já foi achado antes. Isso não me dá uma veracidade? Não me dá uma certeza? Não me dá uma segurança? Se você descobrisse, de repente, um manuscrito que é muito tardio e o conteúdo dele é praticamente o mesmo do que foi achado lá perto do primeiro século, isso não te garante, não te dá uma certeza? Aí você tem a maioria de manuscritos que são muito mais próximos
do que os manuscritos que nós temos na história dos escritores, historiadores gregos, romanos. Nós temos muito mais próximos no que diz respeito às cópias, temos muito mais cópias no que diz respeito a número e volume, mas aí eu acredito nos escritores, historiadores gregos romanos, geógrafos gregos romanos, cientistas gregos romanos, mas não acredito no Novo Testamento. Desculpa, mas isso é um suicídio intelectual. É colocar uma bala dentro de um revólver e matar a sua intelectualidade. Quando alguém chegar pra você e falar que o Novo Testamento não faz o mínimo sentido porque é cópia da cópia da cópia, então você responde que se o Novo Testamento não é digno de aceitação e não é digno de credibilidade, devemos reescrever a história greco-romana. Devemos reescrever princípios que nós aprendemos na escola e na universidade. Porque se os critérios acadêmicos, científicos, serem utilizados em pé de igualdade e se o número de manuscritos, volume, distanciamento temporal ser levado em conta, Novo Testamento trucida e esmaga qualquer documento da antiguidade. Eu estou sendo extremamente raso. Não tô mentindo não, é sério, acredite. Se eu fosse aprofundar, primeiro, deveríamos ter muito mais tempo aqui. Eu não quero fazer um vídeo cansativo, até porque a proposta desse quadro, tirando sua dúvida, é de forma rápida, jogo rápido. Mas de repente você achou que tem muita informação? Sabe de nada, inocente. Sim, porque eu estou sendo muito raso. Então dá pra você imaginar o quão é seguro acreditar no Novo Testamento. Você que ficou comigo até aqui, muito obrigado. Se ainda não é inscrito, vai, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dá like nesse vídeo, comenta aí embaixo, compartilha esse link com alguém. Gente, dá força pro canal. Isso acaba motivando a gente aqui. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, para quem curte podcast, verticalmente falando. Se você tem sugestões concernente a esse quadro, tirando sua dúvida, comenta aí embaixo. Área de história, Bíblia, teologia, música, vida cristã, política, não sei. Comenta aí embaixo, a gente pode justamente utilizar, de repente, o seu comentário como base para criar um conteúdo novo aqui pro canal. Fique por aqui, assista os outros vídeos que tem por aí, pode clicar aqui no cards, você vai ver outros vídeos aqui no canal, temos devocionais, enfim, sinta-se em casa. Esse canal é meu, mas também é seu, o canal é nosso, e a nossa ideia é compartilhar conteúdo que seja relevante. No demais, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo.